Apocalipse, capítulo 2, versículo 3 e 4. Aliás, Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade, por esse momento, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, às nossas mentes, e assim nos alimente com a Tua palavra, que é o pão vivo que vem do céu, para nos alimentar, para nos fortalecer, nos trazer vida e saúde. Que assim o Senhor abençoe e continue a falar com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. A maioria das palavras que começa com a sílaba per, P-E-R, eu poderia chamar essa sílaba de prefixo. Toda vez que você vê, ou na maioria das vezes que você vê a palavra começar com per, essa palavra ela vai revelar o auge dessa palavra, o ponto máximo dessa palavra. Por exemplo, quando se forma alguma coisa, você pode formar de uma maneira mais ou menos, de uma maneira pequena. Assim você pode dar forma a alguma coisa. Mas quando você forma essa coisa da melhor maneira, essa forma se transforma em uma performance. Performar é dar a melhor feitura, a melhor realização. Quando você faz algo e alguém olha e aquilo está feito, pode estar feito de forma mais ou menos, pode estar feito de forma pequena, mas se você faz com esmero, esse feito fica perfeito. Assim também, quando você segue alguém, se você segue alguém, você pode segui-lo de uma forma mais ou menos, você pode seguir de uma forma pequenada, mas se você quer seguir essa pessoa de uma maneira mais profunda, você não vai seguir, você vai perseguir. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Assim também como insistir é uma maneira de você buscar algo. Mas se você quer realmente esse algo, você não vai insistir, você vai persistir. Eu estou falando de uma palavra que vai revelar a condição máxima da pessoa, a condição máxima da atitude. Só que a leitura que eu fiz fala sobre amor. E qual seria a revelação máxima do amor? Para que você entender a revelação máxima do amor, primeiro você precisa entender o que é amor. Amor é doar. Você pode definir o amor como doação. Quando você ama algo ou ama alguém, você dá o seu tempo para ela. Você doa o seu tempo. Você doa as suas forças. Veja, o texto sobre a lei diz que a revelação da lei, o cumprimento da lei, é amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, de todo o coração, com toda a alma, e o próximo como a si mesmo. E é interessante que a prática desse amor para com Deus e para com os homens vai fazer a cruz, que é onde Jesus revela a expressão máxima do seu amor, na cruz. Porque amar a Deus é o amor de baixo para cima. E amar o próximo é amar os que estão à sua frente. Então veja, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Você vai formar a cruz, que é a expressão máxima do amor de Jesus, quando você ama a Deus e o próximo.
Mas qual seria a expressão máxima do amor? Eu estou dizendo que amar é doar. Então, para eu entender a expressão máxima do amor, eu preciso entender a expressão máxima do doar. A expressão máxima de doar é perdoar. Então, a expressão máxima do amor é quando eu perdoo. E a Bíblia, ela é tão profunda nesse texto, que ela diz que quando nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Deus não nos perdoará. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. Jesus Cristo conta uma parábola de um rei que tinha 2 devedores. O primeiro deve 600 dinheiro. O rei manda trazê-lo à sua presença e diz: pague a dívida que você tem para comigo. Ele diz: meu rei, eu não tenho como pagar. Me perdoe dessa dívida. Me inclusa dessa dívida. Me dê por excusado, me desculpe, me perdoe. Depois de muita clemência, de muita misericórdia, ele é perdoado. O texto sagrado diz que quando ele sai dali, ele encontra um conservo. Um conservo é um servo igual a ele, que deve a ele, não deve ao rei, deve a ele 50 denários. Ele se dirige a esse homem e diz: pague o que você me deve. Ele diz: eu vou pagar, tenha paciência. Você vai me pagar. Se você não pagar, vou mandar vender a sua esposa, vender os seus filhos, a sua propriedade que você tem para me pagar. E a Bíblia diz que ele começa a sufocar o homem, a esganar o homem, querendo obrigá-lo e forçá-lo a pagar. Neste momento, os servos do rei, que estavam na sala de julgamento do rei, quando o rei perdoou, eles passaram e viram, foram lá ao rei e disseram: rei, aquele homem que o senhor perdoou 600 denários, ele está ali querendo matar o seu próximo, o seu amigo, porque ele deve 50. O rei disse: tragam ele até a minha presença. Trouxeram o homem. Quando o homem chegou, ele disse: servo mau, servo negligente, eu te perdoei aquela dívida tão grande, e você não tem coragem de perdoar o seu próximo que te deve uma dívida tão pequena. Vamos parafrasear: Deus perdoou a nossa prostituição, os nossos adultérios, as nossas mentiras, os nossos roubos, as nossas práticas, por mais abominável que sejam, Deus perdoou. Mas nós não temos essa disposição, essa força. Sabe o que foi que o rei fez? O rei disse: pegue ele e o prenda. E ele só vai sair da cadeia depois que pagar o último centavo. O rei já tinha perdoado ele, mas porque ele não perdoou o seu irmão, ele trouxe novamente toda a dívida sobre ele. Oh, meu Deus. É quando Pedro vai fazer a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Ele diz: eu não tive que 7, mas 70 vezes 7. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. A expressão máxima do amor é perdoar. O amor é doar. E a expressão máxima é perdoar. Eu estou falando sobre o amor. O texto traz uma revelação quando o escritor vai dizer para a igreja em Éfeso, é uma das 7 igrejas da Ásia: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Na verdade, ele começa no versículo 2, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Jesus está falando. Jesus está dizendo que conhece a minha obra e conhece a sua obra. Às vezes eu não sei a sua obra, você não sabe a minha, o que é feito no oculto, mas Deus conhece as nossas obras.
Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste as provas que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja qual era, amados, a disposição da igreja em Éfeso. Uma igreja que não tolerava os maus, que colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos, para saber se realmente era ou não era, que sofria, tinha paciência e trabalhava sem se cansar pelo nome de Jesus, mas de repente alguma coisa aconteceu e eles começaram a esfriar, de maneira tal que abandonaram o primeiro amor. Aquele primeiro momento que nós entramos na presença de Deus, e é algo maravilhoso, é algo glorioso, que a gente não quer perder aquela presença, não quer perder aquela comunhão, não quer perder aquela unção, não quer perder aquela graça, não quer ser esvaziado daquele azeite. Este é o primeiro amor na vida do crente, mas o tempo foi passando, os dias foram se passando, os meses foram se passando, os anos foram se passando, e alguma coisa foi sendo deixada de lado, alguma coisa foi sendo esquecida, e de repente aquele que orava já não ora mais, aquele que cantava já não canta mais, aquele que evangelizava já não evangeliza mais, aquele que fazia obra já não faz mais. Começou a esfriar no amor, começou a desanimar. Aí essa é a queixa. Aleluia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus, ele vai revelar o que causa o esfriamento do amor. Isso está lá em Mateus, parece que 24:12, não lembro com clareza a referência, mas lá está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como é que eu posso fazer os irmãos entender essa colocação de Jesus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Outra tradução diz o amor de quase todos. Imagine você que vem para a igreja todos os dias de culto, não perde um trabalho, e de repente você olha para aquela pessoa que não tem Jesus na vida, que não tem Deus na vida, que não é cristã, que não é cristão, que não serve ao Senhor, e você olha para ele faz churrasco todo final de semana, reúne os vizinhos, amigos para beber cerveja e comer carne de gado, faz lasanha, vai passear no shopping, muda a mobília de casa, todo final de semana, todo mês compra uma roupa nova, vivendo na prática pecaminosa. Aí você que é servo de Deus, começa a olhar para aqueles que estão na multiplicação do pecado, e vê que a sua vida como cristão é uma vida de sofrimento, de renúncia, de dor, às vezes de angústia e de aflição, como está escrito: no mundo tereis aflições. Aí você começa a colocar na balança, e na sua mente humana, na sua visão humana, na sua concepção humana, você começa a pensar: parece que a vida de quem não é crente é melhor do que a vida de quem é crente. Parece que a vida de quem não serve a Deus é melhor do que a vida de quem serve a Deus. Parece que a vida de quem serve a Deus é uma tormenta, é uma prisão, é angústia, é aflição. Mas quem não serve está lá farrando, festejando. Mas a Bíblia não termina no versículo que eu citei. Lá está escrito: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque vocês vão chorar e vão se lamentar, enquanto o mundo se alegra, mas a vossa tristeza se transformará em alegria.
O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: naquele dia muitos ressuscitarão, uns para alegria e vida eterna, outros porém para vergonha e desprezo eterno. Verdade é que o mundo pode até viver mais feliz do que eu e você que estamos na casa de Deus. Verdade é que o mundo tem mais possibilidade de festas e de farra, tem mais, aleluias, oportunidade de festa e farra do que eu e você. Então eles festejam, eles, aleluia, param, eles se divertem, mas um dia essa alegria vai cessar, um dia essa farra vai cessar, um dia, aleluia, esses prazeres irão cessar, enquanto nós estamos, aleluia, entre aspas, na aflição, mas um dia a nossa aflição vai cessar e vai começar a alegria. Um dia a alegria dele vai terminar, vai começar a aflição. Um dia a nossa aflição vai terminar e vai começar a alegria. Um dia a alegria dele vai terminar e vai começar a aflição. E deixa eu dizer um detalhe para você: a nossa aflição aqui vai terminar, aleluia, e a nossa alegria quando começar não vai mais ter fim. A alegria deles aqui um dia vai terminar, e a aflição deles quando começar não vai mais ter fim. Aleluia. O amor esfria pela multiplicação da iniquidade. O mundo oferecendo muitas oportunidades de farra, de festa, de pecado, e acaba corroendo, contaminando e atingindo aqueles que não vão, como diz a Bíblia, olhar, vigiar e orar. Aí vem Jesus através de João e diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Você desprezou o seu primeiro amor. Uma das exigências, irmão, de Jesus para estar na sua presença é amá-lo. Jesus queria dar uma nova oportunidade a Pedro. Se dirigiu a ele até as margens do mar da Galileia e não perguntou para Pedro se ele estava arrependido ou se ele estava triste. A pergunta de Jesus é a seguinte: Pedro, tu me amas? Não fez outra pergunta. A pergunta de Jesus para mim e para você ainda ecoa: tu me amas? Aleluia. Eu não sei qual será a sua resposta, mas dependendo da sua resposta, Jesus vai trazer uma contra-resposta ou uma contra-proposta. Aleluia. Porque quando Pedro diz: Senhor, eu amo sim, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo que o cargo de maior confiança é dado àquele que o ama. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E agora, pastor, o que é que eu faço? E agora, o que é que a gente faz? O versículo seguinte nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembrar de onde caiu é descobrir o que foi que fez de errado, o que está fazendo de errado. Se lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Não é só se lembrar do que fez de errado, é se arrepender do que fez de errado. E não é só se arrepender, tem que voltar a praticar as primeiras obras. Não adianta só se lembrar, tem que lembrar e se arrepender. Não adianta só se arrepender, tem que se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, porque senão, Jesus está falando, brevemente, virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. Ora, se uma das exigências de Jesus para fazer a sua obra é amá-lo, uma das exigências de Jesus para segui-lo é arrependimento. Veja que quando João Batista chega para pregar o evangelho,
e preparar o caminho para a chegada do Messias, ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a pregação de João Batista. Ele não tem uma pregação enfeitada, não. Quando ele é cajado, é lenha, arrependimento. Quando passa o ministério de João Batista, na sequência vem o de Jesus. E Jesus não traz uma mensagem diferente da de João. A mensagem de Jesus é igual à de João: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É arrependimento. A mensagem do Evangelho é para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Quando passa a vez de Jesus, agora vão ser os apóstolos que vão dar sequência. Capítulo 3, versículo 19, Atos dos Apóstolos. Quando alguém indaga os apóstolos sobre a cura do paralítico, e em nome de quem eles estão fazendo aquilo, Pedro começa a apresentar o nome de Jesus. Aí alguém pergunta: mas o que devemos fazer para também sermos participantes desta bênção? Aí Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença de Jesus. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Aí aqui Jesus ele vai cobrar daquele que deixou o primeiro amor, desprezou o primeiro amor, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. Ó, aqui é uma das 7 igrejas da Ásia. São 7: Esmina, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, Pérgamo, Sardes. Essa é a igreja de Éfeso. Mas vocês sabiam que o apóstolo Paulo, de uma forma muito sutil, já tinha advertido a igreja de Éfeso que ela poderia perder o primeiro amor? O apóstolo Paulo já tinha advertido. Se você abrir, por exemplo, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo aos Efésios: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. O apóstolo Paulo já tinha advertido eles. Capítulo 6, versículo 10. Se revistam das armaduras de Deus, se fortaleçam, para que quando o dia mau chegar, vocês permaneçam firmes. Mas eles não tomaram o conselho do apóstolo Paulo, não pegaram o capacete da salvação, não colocaram a couraça da justiça, não calçaram os pés na preparação do evangelho da paz, não pegaram o escudo da fé e nem a espada do Espírito para estar forte. Estavam despreparados. Quando o dia mau chegou, eles acabaram abandonando o primeiro amor. Então eu tenho que estar consciente de que em algum momento da minha trajetória, entre o meu nascer e o meu morrer, entre o meu aceitar Jesus e o meu encontro final com Jesus, algumas circunstâncias vão surgir para tentar abalar o meu amor para com Deus, as minhas raízes de fé, a minha comunhão com os céus. Alguma coisa vai acontecer. Então, para que eu possa resistir, eu preciso aquele que vem a mim de maneira de o lançarei fora. Aquele que o Pai chamou vem a mim. É o Espírito Santo quem traz. Aí Jesus perdoa, o Espírito Santo convence. Mas se o Espírito Santo abandona, despreza, acabou. É por essa razão que o apóstolo Paulo disse assim uma vez, escrevendo, parece que aos Tessalonicenses: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não faça isso que eu vou lhe dizer.
Mas entristeça o seu pastor, entristeça o seu marido, entristeça a sua mulher, entristeça o seu pai, entristeça a sua mãe, entristeça o seu filho, entristeça a sua filha, entristeça o seu patrão, entristeça o seu vizinho, entristeça o mundo todo, mas não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque senão, meu irmão, acabou. Acabou. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu vou terminar essa minha participação deixando uma pergunta, a gente chama pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que se faz, mas você não responde, você simplesmente reflete. Você ainda está vivendo no seu primeiro amor? Ou o seu primeiro amor foi abandonado? A sua fé ainda está no primeiro amor? Ou o seu primeiro amor foi abandonado? Deixa eu ser sincero para você. Você sabia que eu era mais crente no início do que hoje? Talvez você olhe para mim e diga, o pastor é crente mesmo. Mas no início eu ainda era mais crente do que hoje. No início eu orava mais do que hoje. Fazia mais obra de Deus do que hoje. Não sei se é porque eu estou ficando velho. Estou cansando, tanta caminhada, de tanta empreitada, mas eu era mais crente do que hoje. No início eu cheguei a passar 3 dias sem comer e sem beber. Hoje eu já não faço isso. Teve uma festa que a gente fez aqui em Messias, eu entrei no quarto na segunda, só saí na sexta. Só me levantava para ir no banheiro. Quando ela levava uma vez o almoço, que não dava para ficar a semana toda, ajoelhado mesmo eu comia. Todo dia tem que ser 4 horas de oração. Todo dia, hoje às vezes é 1 hora, 2 horas, quero visitar, às vezes o tempo. Teve um dia que eu fiz um propósito que eu passei 6 meses, era 8 horas de oração todo dia, eu estava ficando verde já. Porque não dava tempo de comer direito. É um dia que não teve nem tempo de cortar o cabelo, estava uma moita aparecendo Davi Luiz. Aleluia. Mas nós não podemos deixar, irmãos, a fogueira que foi acesa no nosso coração se apagar. A cobrança de Deus é o fogo, tem que arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Talvez você esteja espantado porque está vendo o irmão da direita, o fogo dele se apagando, a fogueira dele se apagando, mas a sua fogueira você não pode deixar se apagar. E alguém disse, irmãos, que a exigência de Deus está em Levítico 6:13. Era porque Deus ficava lá do céu olhando para o altar. Os levitas não podiam deixar o altar se apagar, não podiam deixar faltar fogo. Se por acaso algum dia Deus olhasse para o altar e não visse fogo, era uma mensagem que estava sendo mandada para os céus. Sabe qual era a mensagem? Nós não queremos mais o Senhor com a gente, não. Nós não precisamos mais do Senhor. Pode se esquecer da gente, a gente não quer mais nada com o Senhor. Se Deus olhasse e visse o altar apagado, era uma mensagem. Mas quando Deus olhava que via o altar com fogo, a mensagem estava subindo. Nós queremos o Senhor com a gente. Nós queremos o Senhor no nosso meio. Nós queremos a sua presença. Pode vir que aqui tem lugar para o Senhor. Pode vir que a gente recebe. Pode vir que aqui o Senhor manda. Então não deixe o seu altar se apagar. Não deixe o seu amor esfriar. Lute, guerreie, se esperneie, trave batalha, guerra, mas não deixe o seu amor se esfriar, porque essa é a denúncia de Deus para mim e para você. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, volte a praticar as primeiras obras, senão, aleluia, eu vou vir e eu vou tirar do seu lugar o seu castiçal, o seu candeeiro, a sua luz, a sua vida, se você não se arrepender. Deus está nos dando uma chance, uma oportunidade para que nós reacendamos novamente o altar que está a se apagar. Glória a Jesus. Fique de pé, por favor.